E o nosso vídeo de hoje tem como inspiração essa linda flor do ipê. Aqui tá terminando a floração do ipê rosa, gente. Olha só que lindeza, inspirado nessa flor linda, vamos aprender a fazer. Olha só o que temos hoje aqui, gente. Eu vou decorar essa árvore com vocês e vou ensinar o passo a passo completo, como eu faço para estar decorando, fazendo aquelas florzinhas, imitando os ipês, né, gente? Os ipês floridos. E essa árvore hoje vai estar decorada, mas antes, vamos ao vídeo onde eu ensino fazer o passo a passo dessa decoração. Fazer desde do tingimento ao corte, a colagem e decoração, tá, gente? Eu vou estar ensinando aqui hoje, gente, várias técnicas. Se liga que o vídeo hoje tá maravilhoso e são várias técnicas para você fazer o seu tingimento, desde as flores até a serragem utilizada nos troncos. O vídeo está completo. Aproveita, gente, vocês que estão chegando agora, para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e segue o nosso vídeo. Então, gente, hoje eu vim com essa ideia incrível aqui para vocês, ó, de como fazer a copa, né, das árvores, das mini árvores, né, quando a gente faz. E hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço para ficar desta forma, tá? Que é feito de espuma, a partir da espuma, né? E vou ensinar desde o princípio até o fim, como eu faço para deixar ela dessa forma compacta, né? Aqui tá prontinha já, ó, pra gente fazer, tirar os pedacinhos e já fazer a colagem na nossa árvore, né? Então, a partir da espuma, a gente vai utilizar pedacinhos assim, ó. Esse daqui eu tirei de um puff, né? Que eu desfiz o puff e, né, utilizei. Vocês podem estar utilizando a espuminha aí que vocês tiverem, até aquelas esponjinhas, sabe? Que a gente usa pra limpeza, né? Na cozinha. E a partir da espuma vocês vão estar fazendo para ficar desta forma aqui, prontinho, já tudo prontinho pra tá colocando nas suas árvores. Então, gente, eu vou mostrar para vocês como eu faço o processo completo. Separei aqui, ó, já para estar mostrando aqui para vocês. Olha só, aqui eu tenho, ó, essas espumas, né? E é a partir delas que a gente vai fazer o tingimento. Vamos começar pelo tingimento, mas antes eu faço assim, tiro os pedacinhos assim. Você pode estar cortando com uma tesoura ou rasgando, né? Porque não vai ser esse pedaço que a gente a gente ainda vai repicar tudo isso daqui depois que estiver seco, depois do tingimento. Então, eu corto assim, vou mostrar pra vocês aqui a forma que eu faço, né? Tem muitas pessoas que tritura tudo, né? Eu faço assim, tá? É a forma que eu testei, que deu super certo. E eu vou ensinar pra vocês. Lembrando, pessoal, que essa ideia não é minha, já tem muitas pessoas, né, que fazem, né? Eu só estou mostrando aqui pra vocês da forma que eu faço e que tá dando super certo. Então, gente, picadinho aqui, eu vou utilizar aqui essa tinta com álcool. Vou fazer esse verdinho aqui. Eu utilizei tinta para tecido e álcool. A tinta e o álcool é assim. Eu coloquei, gente, no vidrinho transparente assim para fazer, porque eu fui colocando a tinta no álcool até dar a cor que eu queria. Aí você pode tanto deixar tanto mais fraca como mais forte, da forma que você preferir. Esse daqui é o verde abacate, tá? E foi a tinta que eu utilizei para fazer essa cor. Eu gosto de usar os vidrinhos transparentes, porque aqui mesmo a gente já vê, né, a cor que vai ficar. Outra coisa, quando a espuma ela é amarelada, assim, nos meus testes aqui, eu vi assim. Quando ela é mais clarinha,
o tingimento, você pode tingir com uma cor assim mais clara, né? E quando ela é mais amarelada, mais forte, aí você já vai ter que colocar uma corzinha mais forte por conta do amarelado da espuma. Certo, pessoal? Então aqui agora vou colocar minha luvinha aqui, tá? E vamos mexer isso daqui. Mas antes, aqui vai ter que ser umedecido levemente com água, tá, gente? Eu peguei aqui um potinho com água. E aí, você pode estar umedecendo toda ela com um pouquinho de água assim, tá? Vai umedecer, né? Umedecer e tirar o excesso, gente, de água. Não pode deixar com excesso de água, né? Que daí vai demorar mais tempo pra secar. E também a tinta, né? Não vai ficar tão vibrante, né? Então, vamos só umedecer para que a tinta entre, né? Entre nessa espuma. Eu coloquei pouquinha água, talvez nem vai ter muito excesso para tirar. Mas tem que estar bem umedecido pra gente estar colocando a nossa cor. Aí, no caso, vamos espremer aqui, gente, ó. Assim, tirar tudo, né? O excesso. Ó. Todo o excesso de água. Bem espremidinho, nada na vasilha. Peguei essa vasilha transparente aqui pra vocês verem a cor, né? Que ela vai ficar. Mas vocês podem estar utilizando aí uma vasilhinha qualquer, velhinha, né? Que vai dar super certo. Então, agora vamos colocar a nossa cor. Aí, vamos colocando assim, gente, ó. Colocando um pouquinho, mexendo, tá? Vamos mexendo para poder pegar em toda a nossa espuma. Eu escolhi esse verdinho porque eu acho muito lindo, né, para fazer copa, né? E eu tinha feito um escuro também muito bonito. E vai, né, mexendo. Tem que ficar bem homogênea, né, a cor. E olha só que cor linda, gente, olha. Linda, né? Vendo? Se vocês quiserem mais escuro, só colocar, né, ou a tinta de tecido, ou pode estar usando também esses corantes assim, ó, né? E também dá certo, que eu já fiz aqui, deu super certo. E hoje tem dicas que eu vou estar ensinando vocês também a fazer o tingimento, gente, da serragem, sabe? Do pó de serra, onde você pode estar usando também para decorar, né? Os artesanatos, ali no tronco das árvores, né? Pode estar usando para fazer as decorações. E nisso daqui, tá? Depois de estar tudo tingido, ele vai direto aqui, ó. Separei aqui um papelão, ó. Deixa eu virar aqui. Separei o papelão e ele vai ficar assim, gente, ó. Aqui no papelão até secar, tá? Até secar. Certo? Vamos colocar tudo aqui no papelão e vai ficar secando. Olha aí. Depois de secar, vai dando apertadinha, né? Ele seca muito rápido quando faz no álcool. Essa técnica de tintura da espuma pode ser feita também com a tinta PVA. Só que ao invés de utilizar o álcool, com a tinta PVA, a gente dilui a tinta em água, certo? E a secagem é a mesma coisa.
Então, dá certo com álcool, tinta de tecido, corante ou tinta PVA, das cores que vocês preferirem, diluída em água. E faz o mesmo processo de mistura e colocando para secar. Então, gente, já vou mostrar aqui para vocês uma que eu já tenho, tá? Aqui, ó, que já está seca. Olha aqui. Essa daqui, ela já está seca. Olha só, sequinha, pronta pra gente começar a cortar, tá, gente? E aí, como eu faço pra cortar? Gente, muito simples. Olha só, vou fazer aqui pra vocês, mas geralmente eu faço dentro aqui da forma, né? E num lugar que não esteja muito ventando pra não voar tudo. Olha só, vou começar cortando assim. Gente, é demorado, mas só que o resultado é muito bom, sabe? Então, vou cortando. Eu vou mostrar pra vocês como ela tem que ficar, tá? Pra gente partir já pro próximo passo, tá? E aí, com prática, você faz rápido. Olha só, com prática você faz rápido. Aí, esse daqui é uma cor laranja que eu utilizei. Esse daqui foi tingido com a tinta PVA diluída em água, tá? Você vai dando a cor de acordo com o que você quer, tanto mais escuro como mais claro. É o tanto de tinta que você põe, não deixando muito grosso, dilui em água, né? Pode usar o corante, né? Com a tinta branca também, né? Diluído em água. Porque senão demora muito para secar, se ficar uma tinta muito grossa, né? Gente, eu falei aqui o tempo todo sobre tinta PVA, né? Então, sobre a tinta acrílica. Eu prefiro a tinta PVA do que a acrílica, né? Nos meus testes aqui, eu achei, não sei vocês aí, né? Mas eu achei que ela demora um pouquinho mais para secar, tá? Ela seca muito rápido por fora e por dentro ela demora um pouco mais para secar. Mas foi nos meus testes aqui, gente. Aí fica de vocês ver o que dá melhor para vocês aí. Eu prefiro usar a PVA ou essa com álcool e tinta de tecido. Olha só. Miudinho, tá? Bem miudinho. A gente vai pro próximo passo, que eu já vou ensinar vocês a fazer o passo completo, para depois a gente estar fazendo a aplicação, né? Então, depois dela toda miudinha, sabe? Ela tem que ficar bem miudinha. Eu gosto do acabamento dela bem picadinho. Aí você vai do gosto seu ali, tá? Eu gosto bem miudinho. Fazendo isso, já vamos pro próximo passo, que é fazer ela ficar compacta. Para aplicar sem estar assim, gente, tem que unir tudo isso na hora que a gente vai aplicar na nossa árvore. Já pensou a gente tá ali, tentando e caindo tudo? Então, para ficar desta forma, vou ensinar vocês agora. Aqui, gente, olha, eu já tenho aqui uma vasilhinha, ó, com um pouquinho de cola. Utilizei esta cola. É uma cola branca. A gente vai... Aqui mais ou menos tem uma colher para esse tantinho. A gente vê se está bom a hora que a gente colocar. Então, eu vou estar colocando aqui na cola, né? Pra gente mexer. Pra fazer a nossa misturinha mágica. Essa é uma misturinha mágica, gente. Que deixa ela compacta pra gente estar mexendo com mais facilidade depois. E aqui, ó,
A gente só vai mexer, tá? Mexendo. E já deixei um plástico aqui do lado, que é onde a gente vai estar estendendo ela pra secar, tá? Vou colocar tudo aqui. Envolver na cola, que essa cola vai fazer ela ficar com aquela textura, né? De não ficar esfarelando, voando. Ela vai ficar compacta pra gente estar utilizando o tamanho que a gente quer, sem precisar ficar, né, com ela voando para todos os lados. Aqui, ó, ela vai ficando assim, ó. E isso, essa cola vai fazer ela ficar unida, mais flexível, não fica dura, gente. Ela fica flexível para tirar aqueles montinhos que a gente precisa, sabe? Na hora que vai usar, não fica dura, não se preocupe que não vai ficar dura, tá? Aí, ó, ela já tá, né, assim, ó, unida, tá vendo? E nesse ponto aqui, a gente vai colocar em cima do saquinho assim e espalhar ela de uma forma que ela fique todas unidas, pra gente poder separar ela depois com facilidade, um montinho que a gente quer. Aqui ela vai secar assim, ó. Ó, tá vendo? Vai secar. E não vamos ter nenhum problema com espuma voando para todo lado. Certo? Olha aqui como que fica. Ela vai secar dessa forma e depois fica assim, com facilidade, ó, pra gente trabalhar, dividir, né, os pedacinhos. Certo, gente? Olha só como que fica. Aqui ela fica aqui até secar. Não demora muito. Já seca e a gente pode trabalhar com ela sem voar para todos os lados. Certo, pessoal? Essa é a espuma, né? Agora vamos partir para o outro tingimento que eu falei para vocês. Então, gente, aqui eu tenho a serragem, tá? Que eu vou juntando dos cortes de madeira, né? Vou colocando a serragem dentro do potinho. E aí a gente vai estar tingindo, né? Com essas cores aqui e álcool, gente. Vocês vão ver que dá super certo também para ficar fazendo decoração, né? Até nos seus artesanatos. Eu vou fazer em pequena quantidade para vocês verem como que dá super certo. Vou separar aqui ó, essas cores, separar 4 cores aqui para vocês verem como que dá super certo, tá? De fazer o tingimento. Aqui, gente, ó, eu tenho o álcool, tá? Eu vou primeiro pôr esse daqui para vocês verem como que fica aqui. Tá? A serragem escura, gente, talvez tenha que colocar um pouco mais de corante, né? Da cor que vocês querem para poder tingir. Quando ela é clarinha, tinge com mais facilidade. Tá vendo, ó? Essa cor para serragem escura, ela fica assim, um pouco mais escura. Aí, para ficar mais verde ainda um pouco, já tem álcool aí dentro. Vou colocar umas gotinhas de corante verde, tá? E vou estar mexendo aqui para vocês verem que fica bem verdinho. Lembrando que é álcool e corante aqui. Vocês podem estar usando também o álcool e a tinta de tecido, também dá super certo. Que é no caso aqui, ó, é os dois misturados aqui. Olha só. Olha, né? Ficou um verde escuro. Quando a serragem é bem clarinha, que a minha tá misturada. Quando ela é bem clarinha, vocês conseguem colorir com o verde clarinho. Mas quando ela é uma serragem mais escura, vocês já tem que colorir um pouquinho mais escuro. O nosso verde tá pronto.
E agora, vamos para o marrom. Um pouquinho de álcool com um pouquinho de corante. Não necessariamente precisa, né, ser muito. Vai colocando de acordo com o que vocês verem aí, a cor que vocês querem, tá? A serragem, ela já essa daqui já tá um pouco escura, então, ó, tá vendo? Ela vai só realçar o marrom, né, que ela já é, né? Então, olha só, tá vendo? Olha. E depois de mexer bem, né? Isso daqui tem que ser secado, deixar secar, seca rápido também. E daí, fazendo em grande quantidade, vocês podem estar colocando em potes, né? Deixando já pronto para quando vocês forem utilizar. Essa serragem marrom faz a terra, né? Ali perto do tronco ali das árvores, ó. Dá pra fazer aquela terrinha, sabe? Que fica no tronco, dá pra passar em pedras, né? Ó, dá pra fazer a terra dos quintais, das mini casinhas, né? O verde, graminha, fazendo um mesclado de verde mais escuro, vocês fazem uma composição muito incrível nos seus jardins, mini jardins, das suas decorações. Agora vamos utilizar o corante amarelo. Lembrando que eu estou utilizando esse daqui, tá? Vocês podem estar utilizando o corante aí que vocês quiserem. Um pouquinho de álcool, gente, mais ou menos uma colher e meia para esse tanto aqui. Acho que ainda foi muito aqui. Vou derramar um pouquinho aqui nesse. E colocar o corante amarelo, pra gente ver como que vai ficar. Mais ou menos, gente, pra esse tantinho aqui, eu coloquei uma colherzinha de café, sabe? Vou colocar mais um pouquinho de serragem aqui, porque o álcool foi muito, pra gente ver o resultado desse corante. Como o pozinho, a serragem aqui, o pó de serra é escuro, o amarelo, vamos colocar mais um pouquinho para ver se realça, né? Vamos ver até quando ele vai resistir pelo pó ser escuro. Vai ficar um amarelo mais assim, deixa eu ver, um amarelo mais forte, assim, ó. Olha só, tá vendo? Mas tinge normalmente, tá? Quando for para ser mais claro, né, utilizar a serragem mais clarinha. Olha só. Perfeito, né? Para compor lá, fazer a composiçãozinha dos jardins. O preto, gente, a gente pode estar fazendo a mesma coisa. Aqui, um pouquinho de álcool. Lembrando que eu já tinha colocado um pouquinho, vou colocar mais um pouquinho aqui para não ser muito, porque é pouco pó aqui dentro. E a gente colocar o preto. Vamos colocar 3 gotinhas pra gente ver se já dá um resultado. Não, vamos precisar de pôr mais um pouquinho. Ó, mas se quiser fazer esse tom aqui também, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ficou aquele cor de chumbo assim, sabe? Olha. Um chumbo, né? Mas, se quiser um pouquinho, eu acho que até vou deixar assim. 3 gotinhas aqui, mais ou menos uma colher de pó de serra. Ficou esta cor quase preto, mas sendo um chumbo, parecendo um mescladinho ali no meio de marrom. Ficou muito bonita essa cor. E aqui, só deixar secar as nossas cores, ó. Tá vendo? Deixa aqui pra vocês. Olha.
né? Só colocar pra secar, né? E vai ter cores pra poder fazer. Pode fazer em grande quantidade, gente. Faz em grande quantidade, guarda em potes, né? Potes de vidro, potes transparentes que vocês possam estar vendo as cores, que é bem mais fácil, né? Pra trabalhar vendo as cores, com potes transparentes, né? E aqui, a partir desses potes já todos prontos, vocês podem estar criando, né? Muito, muito mesmo. Então, chegou a hora de a gente fazer a decoração, né, com as flores. No caso aqui, eu vou colocar como se fossem as flores, né? Aí, dependendo da cor, como vocês querem, vocês podem estar fazendo como folhas ou flores. E eu escolhi essa cor, porque eu acho que vai dar super bem aqui, ó. Vai ornar super bem com esse galho. Eu acho que essa cor vai ficar muito linda, gente. E a gente vai estar colocando aqui agora, eu vou mostrar para vocês todinho, passo a passo, como eu faço. Gente, como eu falei para vocês, né, ó, fica assim, tá? Depois que a gente, que seca tudo, que a gente já esperou aquele tempo de secagem, né? Aquele pequenininho que a gente fez lá atrás, né? Aí já tinha um pouco mais. Olha só, escolhi essa cor para colocar. Mas ó, o que a gente fez, né, foi unir com a cola depois que picamos e tingimos, né? Então, fica desta forma. Então, eu vou estar colocando aqui para vocês verem como que eu faço. São vários galhos, né? Então, vamos estar colocando mais ou menos nos galinhos e vamos estar fazendo assim, ó, a divisão dessa forma. A gente pega um montinho, assim, ó, né? Aí eu utilizo também a cola. Vou estar utilizando essa daqui. Vocês podem estar utilizando uma cola instantânea aí, que vocês têm aí. Essa daqui é uma cola instantânea, que é muito bom, que cola rápido, né, gente? Aí eu coloco um pouquinho assim de cola, ou até mesmo ali mesmo no galinho. Aí eu escolho um galinho já para estar fixando, gente, olha. Já coloco um montinho ali, né? E já vai estar colando. E vou fazer isso para todos os galinhos. Olha só, gente, como que tá ficando lindo essa cor. Aqui nesse galho, eu só fiz o tratamento nele passando, né, escova de aço para fazer a limpeza, lavar, secar. E depois passei um pouquinho de betume diluído para dar essa cor, tá?
Ai, gente, eu confesso pra vocês, quando eu vi, eu me apaixonei. Na hora que eu vi, que apareceu pra mim, foi numa outra rede social, gente. Agora não me lembro pra falar pra vocês, mas era um moço que estava fazendo essa técnica, sabe? Eu, na hora, fui procurar um pedaço de espuma pra mim já começar a fazer pra ver se ia dar certo. E realmente deu super certo. E eu gostei bastante. É claro que vários testes a gente vai fazendo e para poder aperfeiçoar, né, a técnica. E a gente vai, né, adaptando para o modo que a gente achou melhor. Me apaixonei por esse laranja. Gente, olha só que coisa mais maravilhosa. Esse laranja tá muito lindo. Esse daqui foi tingido, gente, com tinta diluída, tá? Em água, mais umas gotinhas de corante laranja, porque eu queria ele bem vivo, tá? E na mesma vasilha, eu fiz um sem corante, só com tinta laranja, PVA. E depois, no outro, para poder mesclar, gente, eu coloquei o corante também na outra misturinha, sabe? Para poder, na hora de picar, juntar todos os dois e ficar uma parte um pouco mais clarinha e a outra parte um pouco mais escurinha, ficar mescladinho, sabe? Flores novas, flores um pouco mais que já abriu faz dias, sabe? Como na natureza. Que tem aquela flor que abre no dia e a flor que já tá aberta, né? Que já vai ficando, mudando o tom. E assim pode ser feito com todas as cores, tanto na pintura com tinta PVA, né? E na de álcool, a mesma coisa. Quer mesclar as cores? Uma mais clara, um pouquinho mais escura na outra. Mistura, né? Tudo no mesmo tom, que vai ficar maravilhoso. Olha como tá ficando lindo. Gente, que lindeza! Olha só isso. Que maravilha. Eu adorei. Adorei de verdade. Aqui é o vasinho que eu mesma customizei para colocar. Eu tô achando um pouquinho pequeno para ela, mas isso eu vou ver depois, talvez eu mude ou não, mas tá perfeito, adorei. Mas e vocês? Conta pra mim aí tudinho nos comentários o que vocês acharam. Se vocês vão estar utilizando também essa técnica para estar fazendo suas florzinhas. Se vocês já fazem, conta tudo pra mim que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Afinal, estamos aqui para interagir, trocar ideia e experiência, né? Gente, olha lá, coloquei ela ali. Não vai ser o cantinho definitivo, né? Que ela vai ficar. Talvez eu troque o vasinho, talvez eu coloque mais flores, né? Mas a princípio eu já adorei. E fique aqui, gente, com um pouquinho das minhas artes para vocês estarem olhando e contando para mim o que vocês acham, o que vocês fazem, da onde que você é, da onde que você tá vendo o vídeo. Deixa para mim nos comentários que eu vou adorar saber aonde o meu vídeo tá chegando, né? E não esquece, gente, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. E a inspiração está aí para vocês. Espero que isso ajude cada um de vocês a ter suas inspirações ou aperfeiçoar as suas inspirações, né, gente? E assim seguimos, né, gente? Com os nossos projetos, as nossas criações, né? Gente, eu estou apaixonada por essas casinhas, esses projetinhos mini mundos que eu ando fazendo por aqui, viu? Mas olha, é uma inspiração atrás da outra.
Estou adorando. Muito, gente. Tô criando meu cantinho aos poucos, criando as minhas peças, colocando. É muito bom. Gente, agora eu vou mostrar aqui pra vocês alguns projetinhos já que eu tenho aqui, ó, em andamento já com estas cores, ó. Esse que vocês já viram, né? Que eu acabei de fazer. E tenho com o verde, olha só, a mini árvore aqui do lado da casinha, ó. Com o verdinho, ó, tá dando pra vocês verem? Tá vendo? Olha que bonitinha. Linda, né? E tem também aqui, gente, com a vermelha, que só tem um pouquinho aqui que eu coloquei aqui no branco aqui pra vocês verem, ó. Vermelha. E eu fiz esta daqui. Olha que linda. Olha. É uma montagem na moldurinha, ó. Tá vendo? De uma árvore. Né? Ficou linda, né? Esse vermelho. Esse é com o vermelho. E tem também aqui com o roxinho, gente. Olha que lindeza. Olha que fofinho. Um porta-chaves com a árvore feita em flores roxinha, gente. Não é perfeito? Ficou lindo, né? Maravilhoso. Então, gente, essa é uma forma, né, que você tem de enfeitar as suas arvorezinhas, fazer o seu jardim para ficar mais bonitinho, né? Pode estar fazendo com a cor que a gente preferir, que a gente achar bonito, né? Olha só, eu escolhi esse laranja hoje, né? Hoje eu tô muito laranja, meu Deus do céu, amei esse laranja, ficou perfeito. E aí, eu vou estar trazendo aqui para vocês o amarelo, né, que eu não tenho aqui hoje pra estar mostrando, que fica perfeito também. O amarelo, aquele amarelo vivo na árvore, fica lindo. Mas eu vou estar trazendo mais pra frente pra vocês verem eu fazendo uma composição com o amarelo também, tá, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E deixa para mim nos comentários o que vocês acharam. E agradeço vocês todos por mais uma vez poder estar aqui com vocês. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.